Boa noite, Vamos lá, então manda. Érica, tudo bem com você? Então, tá bom, Olá, boa vamos noite, tudo iniciar a bem? live, né? Que nós combinamos para a gente poder passar mais informações para o pessoal, né? Primeiramente, boa noite, Isso. obrigada por quem está nos acompanhando aí, né? Eu estou hoje trabalhando com a Érica no intuito de trazer informações sobre agricultura para o pessoal. Então, vamos lá, Érica? Vamos lá, olá, boa noite. Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma. Atualmente trabalho com assistência técnica a pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. E aí hoje tem um tema que inclusive a Mary que propôs, né, esse tema para Isso, conversar seria a com respeito de vocês. produção orgânico e convencional. Por que esse questionamento? Isso. Muita gente, eu percebo, conversando com algumas pessoas, que há uma falta de informação sobre o assunto, né? E acaba confundindo muita gente até. Qual Vamos de é a novo. diferença da agricultura orgânica e da agricultura convencional? Bom, então assim, primeiramente, ambos os tipos de cultivo, né, que nós falamos, sistema de produção, mais usado de forma técnica, ele leva em consideração algumas bases. Então, tem umas bases que é semelhante nos dois, tanto no orgânico quanto no convencional, que é o plantio de qualquer tipo de produção vegetal com o intuito de comercializar ele. E o orgânico acabou surgindo porque ele tem no seu sistema de plantio a ausência de defensivos com base química, ou seja, o químico sintético. O químico sintético nada mais é do que aquilo que foi fabricado, né, através de pesquisas e laboratórios, etc., para poder combater doenças e pragas a campo. E outro químico sintético é o adubo, né? Formulado, aquele adubo químico, que acaba sendo utilizado na lavoura e dependendo do seu uso, ele leva a uma contaminação no solo, sim, porque acaba tendo uma carga química que não é natural no meio, dentro da biologia do solo, tá? Mesmo favorecendo o desenvolvimento das plantas e etc., esse abuso acaba fazendo com que você tenha uma desestruturação do solo, porque o meio tem que ser natural para poder cultivar, tá? Então esse é o convencional. Então o convencional é baseado nisso, ok? Então eles utilizam defensivos desenvolvidos pelas empresas que trabalham com a parte química, né, que são os agrotóxicos, como muitos falam, só que hoje a nomenclatura que é mais utilizada dentro da nossa área é defensivo agrícola, porque ele está defendendo a planta de ataques externos que faz com que o produtor ele não tenha uma boa colheita, diminua o volume. E hoje, quer queira ou não, a gente não pode diminuir o volume do que é plantado no campo. Pelo contrário, nós temos que trabalhar com maior volume para poder alimentar mais pessoas e claro que o agricultor ou a agricultora vai ter a sua renda em cima disso. Então esse ponto é extremamente importante. Já no caso da agricultura orgânica, ele volta naqueles pontos na qual não se usa nada sintético, nada desenvolvido pelo homem, e sim produtos até mesmo químicos, só que com menor poder de agressividade. Ele deixa menos resíduos, tanto no solo, na água, na planta e também nos frutos ou qualquer outra parte da planta que é utilizado para alimentação humana, né? Então esse é um ponto bem interessante. Ele usa sim alguns componentes químicos, claro, só que nesse caso são componentes químicos de menor poder de acúmulo e resíduos no solo, fazendo com que todo o bioma, a biologia do solo, biologia da água e biologia da planta, ela seja respeitada sem entrar uma molécula que permaneça ali por muito tempo.
E no caso da agricultura orgânica também, ele sempre vai trabalhar com pontos que no caso é a harmonia, né? O equilíbrio na produção. Então, nós visamos, quando eu estou a campo, na condução de orgânico, temos que ter uma visão geral do local de produção. Tem que ter também a convivência de algumas pragas, algumas doenças. Mesmo no convencional, a gente não consegue eliminar 100% esses males, que acaba afetando a produção. Pelo contrário, tanto os dois sistemas, você tem que ter uma convivência com esse tipo de ocorrência no campo. Você não pode simplesmente erradicar. Se você erradicar praga e doença de forma completa, significa que alguma coisa vai ficar errado. Alguma coisa não vai estar em equilíbrio. E quando a gente trata de natureza, isso a gente tem que ser respeitado, tá? Tem muito produtor que acha lindo e maravilhoso você procurar e encontrar um produto e chegar no campo e aplicar ele e lavar tudo que tiver, tá? E não é bem por aí. Você não pode pegar e lavar tudo que tiver ali, tá? Você pode acabar eliminando micro-organismo, por exemplo, que acaba sendo extremamente útil para o desenvolvimento dessa cultura. Então você não pode simplesmente erradicar dessa forma. Então assim, a agricultura orgânica, ele visa mais essa harmonia, tá? Sem estar utilizando moléculas sintéticas de maior poder residual e contaminante, tá? E os adubos é aqueles que são fáceis de diluir. Então, na agricultura, você não pode estar utilizando adubos químicos também de alta solubilidade, ou seja, ela se dilui facinho na água. Isso não pode ser utilizado, porque o poder de contaminação nela, se você perder o controle do manejo, é muito grande, tá? Então, são esses pontos que a gente acaba trabalhando no orgânico, e no convencional eu utilizo todas essas moléculas sintéticas desenvolvidas pela pesquisa, pelas indústrias que te compete, né, que é do ramo de defesa de plantas, pragas e doenças, ou de nutrição. Só que daí no caso do convencional, o que eu sempre acabo debatendo muito com o agricultor no campo são os abusos, né? Tomar cuidado com o abuso, porque a terra é um bem muito precioso. Então, se você não tiver um equilíbrio no convencional, você acaba contaminando esse solo, sua água, os seus produtos e muitas vezes quem for comprar. Então, assim, o abuso no convencional tem que ser maneirado. Uma, porque é caro fazer isso, tá? Você acabar usando produtos mais caros em maior quantidade e aí muitas vezes de forma indiscriminada. Isso é muito perigoso, né? E já no orgânico, o uso de químico existe, só que tem menor poder de contaminação, menor tempo de resíduos, ou seja, ele é metabolizado pela biologia da planta, da solo e da terra, sem deixar resquício, nenhum tipo de resíduo ali. Então você acaba diminuindo a contaminação. E isso acontece até mesmo no alimento que é colhido. Então, por exemplo, no orgânico, como se utiliza caldas naturais, né, produtos alternativos e produtos químicos de maior poder de contaminação, tá? Porque ele vai se degradar de forma mais lenta, o adubo, ele vai ser, como que falam? Uma forma mais simples, vai ser dissolvido, né? Ele não vai dissolver de forma rápida, ele vai dissolver mais lentamente, tá? Então nós usamos muitas rochas, pó de osso, compostagem, esterco e etc. Então, e outros componentes também, né? Trabalhamos muito com biofertilizantes. Então, trabalhamos desde a biologia, desde a parte química, em harmonia com todo o sistema, com a preocupação de manter tudo sem nenhum tipo de contaminação. Não estou falando que o convencional é o vilão. O que é o vilão nesse ponto do convencional são os excessos, tá?
E tem uma diferença muito interessante que eu sempre falo. O convencional aceita tudo do orgânico, né? E o orgânico já não aceita, porque ele rege dentro da sua diretriz de conceito a manutenção do equilíbrio com o meio ambiente, com químicos sendo utilizados sim, só que com maior longevidade, ou seja, ele dura mais tempo para ser dissolvido ali no solo. Então você aplica um adubo permitido pelo orgânico, como por exemplo rochas, ele vai ser dissolvido de forma devagar. Não é uma coisa que vai desaparecer e logo em seguida ter que repor. Leva mais tempo para eu poder repor isso, tá? E usa mais coisas naturais de fácil acesso, de menor contaminação, tá? E eu vejo também muito no orgânico a possibilidade de ter um custo de produção um pouco menor, ok? Perto do convencional. Então, levando em consideração isso, a química existe para os dois, só que são diferentes tipos de componentes químicos que são utilizados no manejo. Então, isso tem que ficar muito claro, porque tem gente que acha que não vai nenhum químico. Não. Existem alguns componentes químicos que é permitido pelo orgânico, está previsto na legislação de produção orgânica, só que ele não é tão contaminante, não tem aquele poder de ficar permanecendo no solo por muito tempo, ou seja, agindo na contaminação cada vez maior e gradativa, e não se dissolve rápido. Ele não se dissolve rápido, né? Assim, ou melhor, ele se dissolve muito rápido. Então, facilmente, dentro do tempo da natureza, ele acaba sendo rápido, porque a natureza é lenta. O tempo de eu plantar e colher é muito diferente do que o tempo da planta de você cultivar a semente, começar a colheita e terminar a produção. Então, o tempo não é nosso. O tempo é da planta, é da natureza. Então, para ela, todos esses componentes que a gente joga no chão é de absorção rápido. Mas o tempo é muito diferente do que o nosso. Nós, seres humanos, pela ansiedade, por querer produzir e colher rápido, para poder vender rápido, a gente às vezes esquece esse tempo. E na agricultura orgânica, você tem que respeitar o tempo da planta, da natureza, da biologia, dos micro-organismos e do produto adubo químico, né, permitido pelo orgânico, claro, para ele ser dissolvido e deixar a planta absorver. Já no convencional, a gente consegue uma certa otimização, uma certa rapidez, só que não tanto, porque a mesma planta de um é a planta do outro. Então, a gente não está lidando com plantas diferentes. É só a forma de nutrir e de jogar um defensivo é diferente, né? Então, o convencional tem uma carga química maior, o orgânico também tem uma carga química, só que não é tão grande, respeita mais a natureza, ele tem faz a mesma parte, né? Tem a mesma participação, mesmos efeitos, só que é totalmente diferente. O conceito é muito diferente, né? Então, assim, não sei se você sabia disso, mas os dois usam componentes químicos, só que com formas e efeitos diferentes para cada um. Bom, tanto que é aquilo, a gente vê no supermercado que uma verdura, uma hortaliça, uma fruta orgânica, ela é menor e, vamos assim dizer, mais feinha do que uma de cultivo convencional, né? Não é assim? Sim, isso é mesmo, porque o que acontece? No caso do convencional, a pesquisa é especificamente voltado para ter a maior eficiência de produção, né? E essa maior eficiência de produção é frutos maiores, bonitos, graúdo, né? Que a gente fala, tem as suas características de sabor, cor e textura. E isso precisa ser mantido. Só que em larga escala e em grande volume, né? Isso em grandes fazendas. Já no caso da agricultura orgânica, como você tem que ter um equilíbrio ali da lavoura, da roça,
você muitas vezes consegue ter uma grande produção, sim, só que geralmente isso acontece de forma mais equilibrada. Por quê? Porque assim, o equilíbrio é da natureza. Então, na natureza, muitas vezes, você vai ter um fruto com um pouquinho uma aparência mais feia, porque você não limpou ela daquela doença, né? Aquele fungo ficou ali, então deixou um pouquinho feia. Só que o produto que foi utilizado para combater essa doença no orgânico é para poder conviver com a planta. Você não erradica, você não minimiza ela, tá? Já no convencional, você tenta minimizar ela o máximo possível. Claro que existe algumas porcentagens pequenas de incidência da praga e da doença. Só que no orgânico, a gente prioriza a convivência dessa praga com a doença sem que você tenha um prejuízo econômico. Então, assim, ele vai acabar tendo uma aparência mais feinha. Muitas vezes você não consegue frutos grandes, né? De um tamanho maiores, tá? Acaba sendo o seu início de produção um pouco mais caro, porque geralmente onde tem o orgânico hoje passou pelo período de transição. E esse período de transição antes era de 10 anos, hoje é 5 anos. Né? Uma área convencional, ele tem que ficar 5 anos sem utilizar nenhum produto proibido pro orgânico para poder ir atrás de uma certificação orgânica comprovando, tá? E outra coisa também que as pessoas falam e de forma errada é que quem estiver me assistindo e consome orgânico tem que prestar muita atenção quando você vê o termo produtos orgânicos, tá? Por quê? Na verdade, tudo que for orgânico tem que ter um selo de certificação para comprovar que aquilo realmente é. Então tem gente que muitas vezes vende como orgânico, só que infelizmente acaba sendo enganados. Porque orgânico não é simplesmente o nome que eu dou. Não, você tem que comprovar. Você não pode falar, olha, o meu tomate que eu planto no fundo de cal é orgânico. Você sabe muitas vezes que é orgânico. Ótimo, tranquilo. Só que daí eu sempre falo para as pessoas, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado porque se uma fiscalização desconfiar do seu produto, pegar a amostra para fazer análise, porque você está chamando de orgânico, você pode ser penalizado. Então é melhor você chamar o produto como um produto natural essa do que diferença. orgânico. Falar, olha, por quê? Porque para ser chamado como orgânico hoje, você tem que comprovar realmente que ele é orgânico dentro de um sistema produtivo. Você não pode simplesmente falar, eu vou ter uma horta orgânica aqui e daqui para frente eu vou vender só produto orgânico. Aí você, por muitas vezes sem conhecimento, utiliza produtos que não é permitido pelo orgânico, achando que é natural, tá? Achando que tá se enquadrando, só que tem várias regras que você tem que seguir e tem uma legislação embasando tudo, tá? O Ministério da Agricultura tem uma legislação específica para produção orgânica. É muito fácil achar. É só colocar no Google legislação de produção orgânica. Aí vai aparecer tudo, tá? A última atualização foi este ano. Então, para você comprar, consumir com segurança que aquilo é orgânico, tem que ter um selo. Mas outro ponto. Para eu poder, muitas vezes, comprar, eu produzo meu produto orgânico no meu sítio. E eu não uso nada realmente. Você pode estar trabalhando sem selo quando você vende diretamente para o consumidor final. Então, se eu tenho aqui na roça produção orgânica, só que eu não tenho selo nenhum, eu posso vender para minha cliente diretamente com um vínculo de confiança. Tá?
esse produtor vai criar uma linha de confiança com o consumidor, que vai sempre adquirir o produto dele, sabendo que é orgânico e na confiança de como é o sistema dele. Então essas pessoas muitas vezes aceitam a visitação do cliente no sítio, para que ele possa ver. Agora, uma pessoa do nada, aparece do nada, com um monte de produtos ali falando que é orgânico. Tá meio feinho, sim, realmente, mas tem muita coisa no orgânico que fica melhor que o convencional. Folhosas, então, folhosas e fica muito melhor. O sabor, a textura muda, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, onde tiver escrito orgânico, tem que verificar mesmo. Então, se de repente vê aquelas placas gigantescas de produtos orgânicos, tem que ter selo para ser vendido no atacado. Né? Então, por exemplo, atacado, no varejo direto, que é o que? O produtor, muitas vezes, vendendo para o cliente, não é obrigatório ter o selo, é vínculo de confiança. Agora, quando você vai levar numa quitanda, numa feira ou num supermercado, você tem que ter o selo de orgânico. E se você sai para vender na rua, gritando para todo mundo que é alface orgânica, você tem que ter muito cuidado, porque se a fiscalização aparecer, pedir a amostra e constatar qualquer resíduo químico lá, você é penalizado dentro da legislação. Então tem que tomar cuidado. Então não chame o seu produto como orgânico. É melhor falar que ele é natural, agroecológico, do que orgânico, tá? Então essa é uma informação que a maioria não sabe. Então tem que tomar cuidado. O orgânico é um termo. Qualquer pessoa pode falar, não é patenteado. E por ser um termo que qualquer um pode usar, sem ser patenteado, tem que tomar seus cuidados. Então tem que ser orgânico. Agora, se eu não tenho selo orgânico, tem que chamar somente como produto natural ou agroecológico. O convencional já não entra nesse mérito. Convencional é convencional, pronto, acabou, vem do Ceasa, é grande escala, atacado e varejo, ponto. Mas o orgânico tem nesse pequeno detalhe. Porque como o valor do orgânico para ser pago é maior, tem muito picareta usando esse termo para ganhar dinheiro. E infelizmente acabar tendo problemas em relação à legislação. Tem que, por exemplo, no orgânico, a venda direta é oferecida para algumas certificação. Não sei se você já ouviu falar da OCS. OCS é uma certificação, né, direta entre grupos. Então tem uma comunidade ali que tem a conduta orgânica e ele desenvolve aquele produto e ele pode vender somente diretamente para o consumidor. Ele já não pode entrar num supermercado, tá? Então você pode trabalhar com cesta, como chama alguns termos novos aqueles grupos de consumo de WhatsApp. Por quê? Trata-se de venda de produtos orgânicos, onde você tem a formação concreta de confiança entre o produtor e o consumidor, principalmente. Então, a OCS está aí, muitas comunidades eu conheço que tem essa certificação, o trabalho é muito bom, não necessariamente precisa de pagar um selo anual, mas ele também oferece produtos orgânicos de qualidade, porque ele firma uma linha de confiança entre as duas partes. Ai, que legal, isso é muito bom. Né? Então tá, outra pergunta que o pessoal fez aqui é: qual a dificuldade da agricultura orgânica e da agricultura convencional? Qual é a dificuldade delas? Então, vamos começar pelo orgânico, né? No orgânico, uma das dificuldades, muitas vezes, é o manejo de insetos, tá? De insetos praga. No caso também de algumas pragas, principalmente formiga. Formiga é o pesadelo de produtor orgânico que tem vontade de arrancar os cabelos porque não sabe o que faz. Sim.
Então, assim, por exemplo, dependendo do ambiente onde o sítio é certificado, você tem uma mata em torno do seu sítio. Então, tem todo um bioma ali, um ecossistema ali. E a maioria dos ninhos de formiga, ela vem de fora, porque de dentro do sítio o É. produtor já conseguiu controlar, né? De forma natural, sem usar aquelas iscas, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, consegue controlar. Agora, um formigueiro cortadeira, que é o maior problema da agricultura orgânica, tem formigueiro Nossa, que está a 1 quilômetro de distância. Você tem que andar no meio do mato, de encarar Indiana Jones e vamos com facão procurar a formiga, né? E muitas vezes você vai lá, você tem, ela entra na lavoura, na horta, limpa as folhas, é de sim uma noite, e quando você acorda, falei, gente, eu tinha uma horta aqui, não tenho mais, né? Então esse é um problema. Aí o que a gente consegue trabalhar? Com vários conjuntos de métodos de controle. Eu não vou entrar em mérito aqui, porque a gente pode falar isso em outros vídeos, não aqui na live, né? Então, a dificuldade do orgânico é manter as cortadeiras satisfeitas no lugar dela lá, tá? Outras coisas que a gente pode trabalhar é com plantas atrativas, né? Que ela não vai fazer com que a formiga vá diretamente na minha roça, tá? Não, ela vai se ocupar com essa planta e vai suprir toda a necessidade dela, tá? Então tem esses problemas. Uma das coisas também que tem um problema muito grande no orgânico é que muitas vezes existem algumas doenças e que não existe produtos hoje no Brasil específico para isso, tá? Muitas coisas acabam sendo importado de fora e acaba encarecendo a produção. Então, o produtor que muitas vezes quer ter um manejo legal, equilibrado, ele tem que trabalhar com produtos de controle biológico. E é fungos predadores, que pode predar a doença, pode predar a praga. O que seria isso? Ele vai lá e ataca a praga, porque é um inimigo natural, ele faz parte do cardápio dele. Um inimigo natural que eu acredito que muitas pessoas conhecem é a joaninha. Ele consegue, a joaninha, aquele besourinho bonitinho que está no jardim, ele come até 100 nossa, pulgões por dia. Então ele é um ótimo predador natural. Mas isso porque um problema da agricultura acaba sendo o prato predileto desse tipo de inseto. Então, assim, essa é uma forma de controle. Só que hoje em dia, como não tem um mercado, não tem muitos produtores de orgânico, você acaba tendo dificuldade em encontrar esses produtos biológicos de uma forma acessível. O que acaba encarecendo muito o seu custo de produção, dependendo do ataque de praga e doença que você tiver. Por isso que eu sempre falo para os produtores, é interessante você manter a harmonia do sítio. Ter em volta da produção, da horta e do pomar, uma mata diversificada, onde pode ter um conjunto de insetos e até mesmo de doenças que acabam competindo com o que realmente vai limitar a produção no campo. Então, se eu tenho uma doença que vai acabar com a minha roça, e ali naquela mata tem alguma fungo e bactéria que acaba se alimentando ou simplesmente competem sem agredir a planta, você consegue já não ter problema. Tem muitos produtores que eu atendo, falam, Érica, eu nunca precisei jogar nada para doença. Só que o pesadelo que ele tem é o quê? Formiga cortadeira. Isso vem de longe, então ele não consegue. Então ele não se preocupa com doença, então ele tem um equilíbrio ali para conseguir se manter, né? Então esse é um ponto bem interessante. Então no caso do defensivo, que você tem natural, do orgânico muitas vezes você não tem essa acessibilidade. Só que ao mesmo tempo, né, você consegue outras facilidades. Agora, o principal problema é conseguir
produtos acessíveis, né? Insumos com certificação orgânica no Brasil não tem uma lista muito grande, é bem restrita, tá? Você tem que sempre estar verificando com a certificadora o que você pode, o que você não pode adquirir. Então tem certas burocracias que você tem que atender para você conseguir se manter sempre com uns insumos orgânicos ali prontos para o seu uso. E outro ponto também, como a maioria da produção é convencional, quem às vezes consegue a sua certificação orgânica numa região e lá não tem nada voltado para isso, você tem que comprar de fora do estado, de fora da cidade o insumo, porque você fica amarrado. Para onde eu vou? Mas, gente, a maioria é convencional, então isso é uma dificuldade para quem trabalha com orgânico, né? Isso, infelizmente, acaba tendo. Então, sementes certificadas, mudas certificadas, esses pontos é difícil, mas dentro da legislação de certificação, vocês têm as suas solicitações de exceção. Ainda bem que tem isso, porque senão fica impossível você produzir qualquer coisa, porque não tem origem orgânica, semente e mudas. Então, você tem que pedir essa exceção especificamente para a certificadora para você conseguir, né, ter a sua produção de forma orgânica. Então, tem essas barreiras ainda. Então, principalmente é o que? Dificuldade de insumos, os preços quando você encontra é elevadíssimo, não é barato, tá? Você tem que conseguir fazer com que a sua roça ela se encontre em equilíbrio com a natureza, porque essa harmonia que você tem dentro do sítio acaba se tornando um escudo contra praga e doença, né? E tentar trabalhar com... Tem regiões, por exemplo, que tem dificuldade em encontrar esterco, tá? Porque na região não tem nenhuma produção animal, então aí o produtor orgânico tem que comprar de fora e é caro, tem frete, isso, aquilo outro. Então não é à toa também que o preço é um pouco maior, porque você tem uma baixa demanda de insumo, né? Baixa demanda não, vamos dizer, a oferta não existe muito no Brasil, tá? A demanda de insumo ainda é baixa, então não fez com que a oferta aumentasse. E quando tem é pontual, ou seja, os locais que tem oferta de insumos orgânicos não é necessariamente na minha região, então eu tenho que trazer de fora, eu tenho que buscar de fora. Então esse é um outro ponto bem complicado. Já no convencional, hoje em dia, já voltando para o convencional, a maior dificuldade que eu vejo hoje é a crise econômica, né? Que encarece tanto as coisas do convencional e do insumos orgânico também. Os dois lados vão ser afetados, né? E esse ano, um principal problema que eu vejo para o convencional é a falta do adubo formulado no mercado, não só brasileiro, como mundial, tá? Isso é um problema sério, porque não vai afetar somente o Brasil, vai afetar o mundo todo. E isso compromete a produção de alimento de forma geral. Eu acredito que não vai durar muito, mas até lá vai ter um aumento significativo dos preços dos alimentos de origem vegetal. Então isso é um ponto muito preocupante, tá bom? Então as partes do insumo, as pessoas muitas vezes na produção orgânica não conseguem na sua região produtos registrados para a cultura que elas trabalham. Então, por exemplo, o que é o registro de produto? É uma série de experimentos, né, que você faz com o produto, junto com a cultura, para você saber a dosagem correta sem interferir no solo, na água e na planta. Período de carência, ou seja, quando que eu posso começar a colher a partir de que apliquei o produto. Então, se eu posso colher daqui a 3 dias, então nesse meio tempo eu não posso fazer colheita. Então, são esses produtos que estão hoje disponíveis no mercado, só que não é em qualquer lugar que você usa. Você não tem nem para comprar
E muitas vezes, infelizmente, até os técnicos não têm o conhecimento. E hoje a gente tem ferramentas na internet que facilita a pesquisa do que você pode utilizar de defensivos químicos registrado para a cultura. Só que a dificuldade do produtor é muitas vezes resseguir a minha recomendação. Então eu faço uma recomendação de produto convencional, só que o produto é registrado para cultura. Ele fala para mim, Eric, eu até gostaria de atender a sua recomendação, mas eu não acho produto para comprar. Não tem. O que eu faço? Aí a gente fica sem saber para onde correr. Então aí eu tento trazer do orgânico métodos de tentar combater certos males no campo por convencional pela simples falta de insumo também. E quando encontra é caro. Tanto para um quanto o outro vai ser caro. Os insumos são caros para os dois sistemas, o adubo está caro para os dois sistemas, o frete está caro para tudo. Então, assim, infelizmente, tanto para o orgânico quanto para o convencional, vão estar caro os custos de produção. Então, assim, tá certo que o valor agregado por orgânico é um pouco maior, porque a oferta ainda de produto não acompanha a demanda. Tem muitas pessoas tendo uma demanda maior de orgânico hoje, porque a pandemia forçou eles a ficar em casa e preparar sua própria comida. E aí eles descobriram que a comida tem diferença quando você compra de um orgânico, porque daí ele vai trazer mais saúde para sua família. Então a pandemia mostrou para a dona de casa e para o dono de casa, ou para a família toda que acabou entrando na cozinha, porque tinha que ficar, no mínimo, ficaram 3 meses enfurnada em casa. Alguma coisa tinha que fazer. E uma delas é comer. E todo mundo lá enchendo o saco da mãe, acabou entrando na brincadeira. Então vai para a cozinha, vai descascar, vai picar, vai fazer alguma ralar, vai lavar louça, vai limpar a casa, banheiro, tudo. Então esse período de pandemia fez as pessoas, as famílias, a darem valor à saúde, tá? Então houve um aumento no consumo de produto orgânico em que infelizmente a oferta não consegue atender de acordo. E até mesmo as grandes empresas viram no orgânico uma oportunidade de negócio e não consegue insumo, não consegue produtos orgânicos para poder fornecer para essas empresas. Então falta mercadoria de orgânico no mercado hoje e no convencional também falta, tá? Porque a seca entrou, a geada queimou, tá? O frete encareceu. Tanto um quanto o outro acabou ficando mais caro para o consumidor. O orgânico sempre teve sempre um valor agregado maior, isso é fato. Agora, o convencional, que o preço era pequeno, você, há 30 anos atrás, conseguia fazer uma feira e levar carrinhos e carrinhos para casa, no convencional. Hoje em dia o preço está tão alto que você volta com a metade do carrinho só. Porque você deve escolher o que comprar. Entendeu? Porque o preço elevou demais no convencional. E fez com que as famílias de baixa renda não comam nada. Nenhum nem outro. Então a dificuldade também da comercialização dos dois é falta de produto para comercializar, porque ainda não tem tantos agricultores orgânicos trabalhando de forma correta, com selo, ou até mesmo no caso da OCS, e não tem produtos sendo vendidos no mercado convencional, porque falta produtor. Da mesma forma que falta produtor no orgânico, falta produtor no convencional. O que hoje a gente come, 80% é de idoso, de fruta e hortaliça do convencional. Quero ver esse idoso parar de produzir por causa que o corpo dele não obedece mais. Aí para onde vai ficar a falta desses 80% de produtores familiares que plantam fruta e hortaliça?
Essa é uma dificuldade grande que o mercado já está sentindo. O preço é baixa oferta de convencional, fazendo com que o preço fique lá em cima. Então, assim, eu vejo esses pontos como dificuldade muito grande para os dois sistemas de produção. Realmente é complicado. A situação está ficando difícil, nós estamos passando por uma crise pós-pandemia aí, se Deus quiser a pandemia vai dar uma aliviada na situação aí daqui um pouco, porque o pessoal todo quase praticamente vacinado, né? E como é que é o plantio Sim. do orgânico? Então, o plantio do orgânico é aquilo. Primeiro, a base de tudo, análise de solo também. Isso não muda. Sendo convencional, o orgânico tem que ter análise de solo. Eu preciso saber o que meu solo tem para oferecer para minha planta. E aí o que vai acontecer? A fonte dos nutrientes são diferentes no caso de adubo, mas, por exemplo, o calcário eu posso usar no sistema orgânico, o gesso agrícola eu posso usar no sistema orgânico, tá? Eu posso usar também alguns insumos que muitas vezes no convencional se usa, que é o esterco, a compostagem, matéria orgânica. Então, assim, muitas pessoas às vezes me perguntam, Érica, você é muito de produção orgânica, né? Você quer que as pessoas sejam orgânicas? Eu falei, não, gente. Eu quero que vocês diminuam o custo. Porque quando você usa matéria orgânica do seu sítio, você diminui o custo de produção. Não é para ficar ecologicamente correto, não é. Pode ser também que você contribui isso a médio e longo prazo, mas é para diminuir custo. Porque, por exemplo, se você tem umas vacas, por que não usar o esterco para poder nutrir? Fazer uma compostagem para aumentar o volume desse adubo orgânico. Entendeu? Então, assim, não é para vocês virarem orgânicos. Não é puxação do saco do orgânico. É para vocês diminuírem o custo de produção. Porque as caudas que a gente tanto utiliza para combater praga e doença no sistema orgânico, quando eu introduzo isso no sistema convencional, eles ficam maravilhados. Foi, Érica, eu não acredito que detergente e óleo e vinagre combate praga. Eles ficam doidos. Que eles nunca viram usar detergente, óleo e vinagre para combater praga. Então o pessoal do convencional fica feliz. Olha, eu diminui o custo, Eric, eu não estou mais comprando veneno. Eles falam isso. Eu não estou mais comprando veneno. Eles ficam maravilhados. E no orgânico isso é normal, porque o que acontece? A gente não pode usar nada agressivo no solo. E o convencional aceita tudo que o orgânico tem disponível. Isso que é o legal. Então, assim, tem produtores convencionais que ele nem sabe que eu estou tornando eles orgânico pouco a pouco. Eles não perceberam ainda. Uma hora a ficha cai. Eles nem perceberam. Que aos pouquinho, faltando pouca coisa, algumas mudanças assim bem sutil, principalmente o formulado, que eles ainda tem gente que insiste em usar, mas se não fosse por isso, ele já poderia começar no tempo de transição de conversão do convencional para o orgânico. Entendeu? Então, a base de plantio é bem interessante do orgânico. Porque assim, o orgânico é o que nossos avós faziam. Nossos pais faziam no campo. O que mudou é que a comodidade no campo foi aumentada, aliás, quando surgiu os adubos químicos. Você não precisa ficar carregando carvão, cinza, esterco, compostagem, trazer rocha de algum canto, fazer alguma coisa, porque assim, os antigos, eles já sabiam que certas pó de rocha já iria ajudar na nutrição da planta. Então imagina aquela época lá, o que era trazer pedra, sabe, pegar e ficar martelando. Tem alguns relatos do século passado, que eu não lembro ao certo ano, que os agricultores
né, na Europa, até mesmo no Oriente, no caso no Japão, eles ficavam martelando rocha. Porque eles não sei como eles descobriram que nele tem nutrientes que a planta vai usar. Então imagina você martelar dia após marretada, sabe? Fazer alguma tecnologia ali para poder moer pedra e virar adubo. Então assim, antigamente tudo era orgânico. O que mudou é que hoje, né, nós temos dentro do convencional uma facilidade gigantesca, que é o que? O adubo químico. Aí você vai lá, joga graminhas ali no chão, aí você tem uma produção, a planta puff, cresce, fica linda, maravilhosa, entendeu? Você não precisa praticamente matar, usar as pragas na unha. Você vai lá e pega e pulveriza um defensivo e mata tudo. Então, assim, a base do orgânico sempre existiu. É que hoje existem métodos dentro do convencional que acabou sendo atrativo e facilitou a vida do campo, né? Do homem do campo. Então, facilitou. Só que no orgânico ainda se mantém certas coisas, só que também há facilidade. Porque você não vai precisar mais ficar martelando rocha fosfatada, por exemplo. Já tem pronto, moído no mercado. Você vai lá e compra e joga na planta. Entendeu? Você não precisa mais deixar o seu sítio bagunçado, porque todo mundo já acha que cultivo orgânico é uma zona total, tudo misturado, junto com mato, junto com cultura, aquela desorganização. Não, você não precisa mais fazer isso. Você tem o controle biológico pronto no mercado para você adquirir. É que não é todo mundo que tem esse conhecimento. Muitas vezes a pessoa não tem condição financeira, como eu já falei antes, né? Então, o plantio é você utilizar. Tem vários produtos que é usado nos dois tipos de cultivo. O calcário e o gesso para o preparo do solo é um, né? Então, a análise de solo para os dois é obrigatório. A cada 2 anos, pelo menos, para você conhecer o seu solo. Tanto no convencional quanto no orgânico. Isso é lei. Então, eu sabendo o que eu preciso, eu vou lá e introduzo, né? E só que daí, diferentemente, o preparo do solo do cultivo orgânico é um pouquinho mais trabalhoso. Porque você vai trabalhar mais matéria orgânica, você vai usar uma diversidade de matéria orgânica, e essa diversidade é o que vai garantir a nutrição da planta, que seria o quê? Resíduos de plantas, que pode ser poda, roçada, que você pegou e roçou para controlar o mato. Você pode adicionar palhada de alguma pastagem que está abandonada, você vai lá, roça e utiliza aquela palhada, vai muito bem. O esterco do animal que você tem ali no sítio, ou se não, um animal do vizinho, que ele não utiliza o esterco. Então, toda essa diversidade de matéria orgânica, junto com as rochas que já vem moída, que no caso é o calcário, o gesso agrícola, rochas fosfatadas, tá? Produtos também com potássio, você já faz uma base maravilhosa para a planta, que se o cara do convencional descobrisse que a maior parte desse nutriente que eu falei, ele encontra praticamente de graça, dentro do sítio dele, como muitos que eles já descobriram, né? Porque tem muito produtor convencional que eles não perceberam, que falta pouquinho para eles serem orgânicos. Porque eles perceberam no bolso, né, a diferença de valor. É claro que tem alguns problemas pontuais no orgânico que acaba sendo caro, porque você não tem oferta de produto para você comprar. Com baixa oferta, o preço é sempre maior, não tem jeito. E a tecnologia muitas vezes ainda não conseguiu avançar tanto. Ainda bem que hoje ainda tem muito controle biológico, predadores naturais, fungo predador,
você pode trabalhar com um micro-organismo também para combater outros micro-organismos, ou seja, fungo para combater fungo, bactéria para combater bactéria, e aí vai. Entendeu? Então, assim, o plantio, o início de plantio do orgânico é o antigo, só que a gente já tem pronto, né? O plantio do convencional já não é, já tem pronto em várias coisas. Mas esse é o principal fator do orgânico, é diversidade de material para preparar o solo, de material para fazer adubação de cobertura e de plantio, porque você tem que fazer uma rotação ali. Você não pode sempre plantar abóbora, 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 pepino, 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 pepino. Não, você não pode. Você tem que fazer uma rotação por outra cultura que não seja igual, para você cortar o ciclo de praga e doença. Senão você repete cultura ali, aí doença em cima de doença, em cima de doença, em cima... aí pronto, aí você desiste, você já quer vender o sítio porque acha que ali não dá mais nada. Mas não fez rotação. E aí a gente tem que usar a própria natureza em nosso benefício. Então, dentro da agricultura orgânica tem a adubação verde, que são outras plantas que fornecem nutrientes também. E eu faço uso do convencional usar. Eles acham que só está fazendo rotação de cultura, mas eu estou colocando ali um adubo verde para eles. E eles veem a diferença, né? Assim, eles até sabem, mas não acreditam. Aí quando eu forço eles usarem, eles acreditam. E no orgânico eles já sabem, eles acreditam e faz tudo redondinho. É que ainda tem que alinhar alguns pontos, mas é bem interessante nesse quesito. É bem interessante mesmo. Então a base é isso. Tem muito do convencional que é permitido no orgânico. Só que daí você tem que ter um técnico competente, que tem esse cuidado de verificar o que pode e o que não pode. E obedecer à lei do orgânico. É interessante mesmo. E aí, assim, hoje, aquilo que você sempre fala, existe a questão econômica de tudo, na hora de produção e na hora de você colher. Então, como é que é o agronegócio no orgânico? Então, como eu já falei para você, o agronegócio no orgânico está sendo interessante, porque é aquilo. A pandemia fez as pessoas a cozinhar dentro de casa de novo. Porque os restaurantes fecharam, era só delivery, mas aí a pessoa não queria só comer em casa, né? Então, assim, acabou forçando eles comprarem no mercado, trazer dentro de casa, preparar para oferecer para sua família. E nesse ritmo, eles descobriram o prazer de comer bem. Mas não bem em quantidade, abundância, mas bem com qualidade e com saúde. E isso abriu essa brecha do orgânico. Tanto é que a procura hoje para hortaliças, né, que tenha o uso consciente de defensivo químico ou o orgânico aumentou muito. Tá? Aumentou demais. Então virou uma oportunidade de negócio você ter uma condução certificada por orgânico para você comercializar em pontos de venda como supermercado, quitandas e feiras. Tá? Tanto é que feiras orgânicas hoje em dia é escasso, você não encontra com facilidade. Mas quando encontra, é um mundaréu de gente que passa lavando, né? Parece enxurrada, lava tudo que tá ali na banca. E aí você vende. Então, assim, o orgânico acaba sendo uma possibilidade para o agricultor familiar aumentar a renda, porque o pequeno produtor tem mais facilidade ainda de ser orgânico. Por quê? Porque ele tem uma propriedade menor, a diversidade já existe, porque ele planta tudo de um pouquinho, para ele ter tudo de um pouquinho para a sua família. Né? A única coisa que precisa é organizar em escalas de produção, etc. Mas nada muito difícil de ser feito. Né? E eles aceitam essas coisas de composto orgânico, de resíduo vegetal, porque é algo que eles já tiveram lá atrás. Então, o orgânico hoje, até alguns produtores falam para mim, Érica, se eu tivesse plantando
produtos da forma que eu fazia antes, do jeito que está o Brasil hoje, eu ia passar fome. Eu só estou conseguindo manter as minhas contas porque eu faço produção orgânica, porque falta produtos. Só que é claro, gente, não quero que vocês virem orgânico de qualquer forma, porque o agronegócio para orgânico está em crescimento contínuo. Você nunca escuta que o orgânico caiu o crescimento. É crescimento contínuo. Mas aqui o que acontece? Tem que tomar cuidado, porque se você for orgânico, você tem que saber para onde vou vender isso. Para que lugar eu vou vender? Tem consumidor orgânico aonde eu vou produzir? Será que o cara vai comprar? Então tem que tomar esse cuidado. Eu sempre falo isso. Se você quer ser orgânico, aonde eu vou vender isso? Porque o maior problema hoje dos produtores que eu atendo de qualquer lugar do Brasil é onde vou vender minha produção, sendo orgânico ou sendo convencional, aonde vou pôr. Porque plantio vocês tiram de letra. Não me queixo. Só de vez em quando eu discuto, quando eu vejo algumas coisas, mas aí depois a gente se acerta no campo, né? Sempre assim. Mas tirando isso, vocês tiram de letra. Os produtores, muitas vezes eles ensinam e eles nem percebem que eu estou aprendendo mais do que ajudando eles. Eles acham que é o contrário, mas eu acabo aprendendo mais com eles do que eu, muitas vezes, dando a devolutiva de ensino, de tecnologia, né? Então, assim, é bem interessante. E no caso do agronegócio, por causa dessa parte de ter uma vida com qualidade, ele vai aumentar o consumo de orgânico também, tá? E lembrando que uma das formas de a gente poder segurar hoje o produtor convencional, que é idoso e não tem mais herdeiros para ficar no sítio, é aquele único filho, sobrinho, enteado, genro, qualquer um que se gostar ali do sítio, uma das possibilidades dele continuar ali é se tornando orgânico. Não é um bicho de 7 cabeças, só que tem que ter dedicação, da mesma forma que o convencional, né? Por quê? Porque muitas vezes eles querem algo diferente. O pessoal mais novo quer algo diferente do que os pais fizeram. Então o agronegócio hoje, para o orgânico, acaba podendo ser uma opção de segurar esse rapaz, essa moça, no sítio, em vez de sair para trabalhar na cidade e concorrer com 1000 pessoas numa vaga. Entendeu? Então eu vejo por esse lado. É uma coisa que as famílias tinham que pensar. Porque a mudança não acontece vindo eu vou lá no sítio e eu faço vocês mudar. A mudança acontece aqui dentro para depois vocês mudarem. Então não adianta eu vender essa imagem e eles não acreditar muito, tal, não engolir e aí e tentar fazer meia boca. Isso não Qual o adianta. custo-benefício do orgânico para o planeta e para o consumidor? É interessante isso porque, assim, o custo-benefício é total, né? Mesmo porque é aquilo, se dentro do sítio eu vou respeitar todo o meu entorno, porque assim, para eu certificar orgânico, eu tenho que ver o que o meu vizinho faz, o que ele deixa de fazer, o que ele usa, o que ele não usa no solo. Tem muitas áreas rurais que eu até me surpreendi de que tem mais vizinho plantando mato do que plantando alimento. Porque o que acontece? Como eles não plantam nada e o mato vem sozinho, então dá pra, eu falo, o cara tá plantando mato, porque só tá no mato, né? Então, assim, e isso já mostra um desinteresse pela geração atual, que deveria estar, que é a geração trabalhadora, no campo. Porque eu passei por uma rodada de certificação um tempo atrás, e recentemente, e quando eu fiz os levantamentos, os produtores interessados ali falaram, Érica, ninguém planta nada. Você vai nos meus vizinhos, não tem nada. O que tem de fruta, o passarinho foi lá e plantou. Mais ou menos isso. Entendeu?
maioria só tem casa no campo para fim de semana. Não é a fonte de renda. E se for fonte de renda, é aquela coisinha bem singela e para pegar, levar para casa, vender para os amigos e etc. Então, assim, é uma forma de a gente poder pensar que se mais pessoas viessem, voltassem para o orgânico e pensasse que dentro desse sítio você tem uma harmonia, e essas pessoas que não plantam nada ajudam a certificar produtores orgânicos, que daí não tem nenhum vizinho jogando defensivo. Isso é uma vantagem, né? É triste, mas acaba sendo uma vantagem, porque é triste devido ao fator que aquela área que antes produzia não tem nada, porque o mato nasceu sozinho e as poucas frutas os passarinhos que trouxe. Isso é triste. Só que é bom para o orgânico, porque daí diminui a carga de defensivo. Então, assim, sem querer, querendo, a zona rural acaba sendo desabitada, diminui-se o uso de defensivo químico e adubo dos seus vizinhos, e aquelas poucas pessoas que ficam quer certificar conseguem, porque não tem nenhum risco de contaminação externa. Então, assim, quer queira ou não, acaba ajudando o planeta. Só que é claro que, em contrapartida, tem outros produtores que usam do convencional, né? Aí é um outro tipo de conversa. Mas no caso do orgânico, é isso. Ele acaba trazendo um benefício para a natureza, porque, para e pensa, se eu não tenho um adubo que se dilui rápido e chega lá no lençol freático, ele não vai parar no poço da água que eu vou beber. O químico da mesma forma. Se eu não vou lavar a minha bomba ali e jogar no rio, os peixes não vão se contaminar. Entendeu? Se eu não utilizar de forma imprudente, como se não houvesse amanhã e sair jogando veneno em tudo, que eu sinceramente acho um cara que faz isso muito milionário. Porque com o preço de defensivo que tá, usar 3, 4, 5, 6 vezes a dose do que eu recomendo, o cara tá podre de rico, porque eu não iria usar. Entendeu? E eu recomendo especificamente aquilo que deveria ser usado. Mas aí o cara fala, que eu coloquei um golinho a mais. Oh, meu Deus do céu, para que esse gole a mais? Né? Bem, é que nem saideira de bar, nunca sai, só vai na saideira e aí o povo fica mais bêbado. Aí é a mesma coisa no campo, você vai saturando, 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 e aí chega uma hora que a natureza vai cobrar, porque daí você contamina seu solo, você contamina a água, só que não é só você que bebe essa água, é todo mundo que está ali na região, tá? As pessoas que queimam, vocês contaminam o ar. Não é só você queimar o lixo aqui e achar que tá aqui o problema, não. Aquela fumaça tóxica já foi pro céu, já se disseminou. Ou um passarinho vai inalar, um bicho vai inalar, o vizinho vai inalar, vai cheirar aquela fumaça tóxica. Entendeu? Então, assim, é complicado, é bem complicado. Então, no caso do convencional, acaba ajudando por causa disso. Convencional não, desculpa, o orgânico acaba dando esse equilíbrio por causa disso. Porque ele precisa ter uma harmonia perfeita com a natureza para que eu tenha combate de praga e doença e dar nutrientes bons para a planta. Então, tá bom. Estamos chegando ao fim de mais uma live, né? Que a gente pretende aí ver se a gente consegue fazer um pouco mais, com mais frequência, né, Érica? Principalmente para tirar dúvidas, né? E as pessoas que participam da nossa live podem estar fazendo perguntas. Se a Érica não conseguir responder na hora, ela pode depois estar respondendo em particular diretamente para essa pessoa, tá bom? Então, gente, olha, muito obrigada para quem acompanhou a nossa live de hoje. Obrigada, Érica, por todos os esclarecimentos que vocês nos passou
com relação da produção orgânica e da produção convencional. E esperemos, em breve, a gente estar retornando com mais uma live aí, tá bom? Muito obrigada, então, a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Um ótimo domingo. Tchau, tchau. Tchau, boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Até.